Olá, boa noite, graças e paz a todos, sejam bem-vindos, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo, estou aqui com minha esposa Jaciane e estamos começando uma série de estudos, né, da palavra, né? E lá a liderança vai se revezar, né? Toda semana vai ser uma liderança diferente, com um tema diferente para trazer para vocês serem edificados, né? Mas antes de a gente dar início, né, com os louvores, eu queria que você pegasse seu celular e nesse momento, só nesse momento, né? Se você não está assistindo a gente pelo celular, estiver pela televisão, então você pega seu celular nesse momento, clica aí nesse botãozinho aí embaixo que tem compartilhar. E quando você clicar, vai abrir suas redes sociais, né? Aí você compartilha aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para todos os seus amigos, seus familiares, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Não seja egoísta nesse momento, né? Compartilhe para que a gente possa edificar mais pessoas, né? E depois, se você puder dar um cliquezinho aí para curtir, né? Se inscrever no canal da igreja, né? Para acompanhar as ministrações, a gente agradece bastante, né? E aí vamos iniciar, né? Vamos fazer a oração inicial. A minha esposa aqui, ela vai orar para vocês. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos dar início ao estudo, né? E pedir a Deus que Ele possa pedir a direção do Senhor para esse momento aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar estudando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trazer ao nosso entendimento, Senhor, a Tua palavra, a Tua mensagem, Senhor. Que cada um que esteja vendo, ouvindo essa mensagem aqui, Senhor, de hoje, que possa, Senhor, recebê-la em seu coração e que possa também usá-la, aplicá-la na sua vida, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, da direção, né, todo o louvor, todo o estudo, toda adoração, Senhor, que seja rendida ao Teu nome, Senhor, que seja para a Tua glória e para a Tua honra, Deus. Tudo que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos louvar, né? Participação aqui do meu filho Henrique, né? Vai vir aqui para nos ajudar e tocar uma música. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia amigo e protetor, Ele o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me
guia, ilumina os meus caminhos. Deus, me livra das angústias e espinhos. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Eu sei que tens um coração bondoso. Deus, tua bênção é o que quero em minha vida. Deus é quem resgata, é quem me dá guarida. Deus meu, eu quero estar contigo intensamente. Meu Deus, eu sinto mais e mais que estás presente. Vou aonde tu quiseres me conduz. Sou feliz e quero estar na sua luz. Eu sei, sofreu, crucificado, ele foi na cruz. Teu filho nos salvou, Rei Jesus. Deus, me guia, ilumina os meus caminhos. Deus, me livra das angústias e espinhos. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Deus, eu sei que tens um coração bondoso. Deus, tua bênção é o que quero em minha vida. Deus, é quem resgata, é quem me dá guarida. Deus meu, eu quero estar contigo intensamente. Meu Deus, eu sinto mais e mais que estás presente. Vou aonde tu quiseres me conduz. Sou feliz e quero estar na sua luz e sem luz. Eu sei, sofreu, crucificado, ele foi na cruz. Teu filho o salvou, o Rei Jesus. Amém, amém. Antes da gente ministrar, eu vou colocar um videozinho aí, que é do Ministério Compaixão e Ação, né? O Ministério da Igreja. E a gente criou esse vídeo para divulgar para as pessoas. A gente, na verdade, a gente colocou ele como um vídeo de agradecimento, né? Para as pessoas que compartilharam com esse ministério, né? É um processo, esse ministério a gente distribui sopa, né? E cestas básicas. O sopão no momento tá suspenso por conta da pandemia,
Mas as cestas básicas a gente intensificou devido à quantidade de pessoas que estavam precisando, né? Então a gente vai rodar o vídeo aí para você dar uma olhada. É melhor dar que receber. Disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou. É melhor dar que receber. Disposto a amar, se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar, ser ombro amigo pronto a consolar, considerar o outro superior. Assim, e quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que Ele ensinou. Como vocês viram, né, um vídeo maravilhoso aí, uma música também tremenda, e a gente faz um apelo que se você puder ajudar esse ministério, né, a gente tem visto muita gente precisando, né, por conta dessa situação, né, muita gente tem perdido emprego, tá uma situação complicada, e a gente tem se empenhado para que essas cestas cheguem às pessoas que realmente estão necessitadas. Tem gente até que contesta a questão de foto, né?
porque está se exaltando. Não, o único exaltado aí é o Senhor Jesus, né? E mais do que a cesta que a gente tem levado, é a palavra de Deus que tem tocado o coração das pessoas. E eu queria dizer que quem trabalha com doação, com dinheiro, né, principalmente nesse caso específico, que as pessoas que doaram ou em material, né, ou em dinheiro para essa obra específica, quem trabalha com dinheiro alheio tem que ter transparência, né? E por isso que a gente, é uma forma da gente mostrar que o trabalho que a igreja faz é um trabalho sério. E a gente sabe como é que a desconfiança, principalmente no país que a gente vive, né? Que as pessoas se aproveitam dessas oportunidades. Mas se você quiser colaborar, no final dessa live a gente vai colocar lá uma artezinha com as redes sociais, e tem e-mail, tem WhatsApp, você pode entrar em contato, né? Você que faz parte da igreja não colaborou, pode colaborar ainda, dá tempo. Você que já colaborou lá no início, tiver com condições de fazer novamente, faça, não deixe de fazer não, porque tem muita gente que está precisando. Você que está sem condições de fazer, você pode ajudar de alguma forma, né? Você pode divulgar com seus amigos, arrecadar também. Às vezes você não está com condições de doar do seu próprio bolso, mas você pode divulgar. Você arrecada com amigos, com familiares, mas participe, não deixe de participar não. Você que está longe, você não tem como trazer, entregar alguém da liderança ou as pastoras, né? Você pode ter a conta aí, você pode depositar, e se você quiser que o seu valor seja destinado a essa obra, você manda o comprovante para a gente lá. Gustavo, esse valor que eu depositei, eu queria que fosse destinado à compra de cesta. Mas participe, não deixe de participar não, amém? Antes da gente começar a ministração, o tema da ministração, que é o Senhor é o seu pastor, é uma pergunta, né? Porque a gente, já era um versículo que tocava o meu coração e o da minha esposa, e nesse tempo que a gente está distribuindo essas cestas, que a gente tem andado bastante, tem muita gente que está numa situação complicadíssima, perdeu entes queridos, está lutando contra a vida em leitos de hospitais, perdeu o emprego, não tem ninguém a quem recorrer. E um dos salmos que eu costumo ver tanto em carro, porta de casa, é justamente esse, o Salmo 23, que é o salmo da ministração que a gente vai trazer para você, né? E as pessoas trazem esse salmo, se apegam a esse salmo, que é o que eu chamo de versículo promessa, né? As pessoas se apegam a esses versículos como se esse tipo de versículo não requer trabalho, né? Tudo Deus vai fazer, né? A pessoa literalmente descansa no Senhor, né? Não faz nada. Aí quer o mover de Deus e esquece de se mover. Então a gente vai trazer umas perspectivas diferentes para que você tenha um entendimento correto desse salmo aí, né? Amém? Vou passar para minha esposa para ela começar a leitura do salmo, e a gente vai destrinchando para que todo mundo seja abençoado. Amém. Como o Gustavo bem falou, é um versículo bastante conhecido. A gente costuma trabalhar até desde a salinha das crianças, né, com o Salmo 23:1, dentro dessa perspectiva de que o Senhor, Deus, é o nosso pastor. E hoje a gente está aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse capítulo, né? Um capítulo curto, são apenas 6 versículos, mas assim bem profundo, e a gente também quer seu comentário, aquilo que você gostaria de deixar para a igreja e para a gente mesmo, para a gente trocar uma ideia. Você pode colocar, né, nos comentários, escrever aquilo que você compreende dessa passagem também. Então, aqui ninguém é dono da verdade, né? A gente apenas está aqui nesse momento, conduzindo esse momento de estudo para que a gente aprenda mais do Senhor. Nosso objetivo é aprender mais do Senhor, aprender da palavra, né? Estudar também com os irmãos um pouco da palavra. Sei que estamos nesse momento, né, como o Gustavo falou, de pandemia, e nesse isolamento social a gente acaba, embora esteja em casa, mas não quer dizer que nós não tenhamos nada para fazer. A gente tem muitas vezes muitas tarefas para fazer, mas assim que a gente possa reservar um pouco do nosso tempo para o Senhor, que a gente possa reservar um pouco do nosso tempo para nos dedicarmos mais à leitura da Bíblia, né, a uma vida mais de oração, né, que a gente possa ter esse devocional com o Senhor todos os dias.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né? Se você não tiver com a Bíblia impressa, você pode ver lá no seu celular, procurar na Bíblia online ou qualquer outro aplicativo, né? O Salmo 23, para a gente ler junto, tá certo? A gente vai fazer a leitura do Salmo todo e depois a gente vai comentando à medida que a gente for aqui, né, avançando na leitura. Amém, amém. Só interrompendo um pouquinho, como ela falou, né? Se você tiver alguma sugestão, né? Você também pode dizer lá, quiser que a gente ministrasse algum tema específico, coloca lá pra gente, que a gente vai buscar aí o entendimento do que você quer ser ministrado, e para não só você, como a gente, né? A gente aprende junto. Então não deixe de participar, não. Isso, então vamos iniciar. Na Bíblia que eu estou acompanhando aqui, a Bíblia de Promessas, e o título do capítulo diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, assim, antes da gente começar a discutir sobre o Salmo, eu queria que a gente, primeiro, né, para a gente se ambientar, lembrar, né, buscar na nossa memória quem era Davi. Né? O Salmo é escrito por Davi. O livro de Salmos, né, Salmos são cânticos ou poesias, né, feitas em louvor a Deus. E Davi aqui ele escreve, né, relatando um pouco dentro das experiências dele, que ele teve com Deus, né? E Davi, antes de ser rei, a gente sabe que é da história de Davi, que antes dele ser rei de Israel, Davi era pastor de ovelhas. Então ele era um jovenzinho pastoreava as ovelhas do seu pai, né, Jessé, antes de ser ungido rei. Todo mundo conhece essa história aqui de Davi. E Davi, certamente, ele conhecia as atividades do pastor, as tarefas que um pastor tem, o zelo que o pastor tem com as suas ovelhas, né, o cuidado que o pastor tem para que aquelas ovelhas, para que elas possam se manter viva, para que elas possam se multiplicar, para que o rebanho possa crescer, né? A gente entende isso. Então, quando o Davi ele faz essa figura, né? Ele usa essa figura de linguagem comparando Deus ao pastor, ele sabia bem, né, baseado nas experiências que ele tinha como pastor, que Deus seria capaz de fazer por ele, né, como sua ovelha. E assim como ele, sendo homem, pastor, ele cuidou das ovelhas do seu pai, ele tinha todo um cuidado. E como é que eu sei, como é que eu posso ter esse entendimento de que Davi cuidava das ovelhas do seu pai, a ponto de dar a sua própria vida, né, a ponto de chegar numa situação dessa, de confronto, né, com o urso e com o leão. A gente vai lá para 1 Samuel, peguei aqui os versículos para a gente estar lembrando, né, relembrando sobre a história de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 17. Aí os versículos 34, a gente vai ler o 34, o 35 e o 36. Você conseguiu localizar aí? Pronto. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam ovelha do rebanho,
Eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso. Esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Só para a gente relembrar um pouco essa situação daí, quando o exército de Israel está diante do exército, né, dos filisteus, e Davi e o Golias ia lá e afrontava todo o exército, quem é que vai me enfrentar? E não tinha ninguém que tivesse que se colocado à disposição, e Davi foi lá falar com Saul para dizer que ele tinha. Mas aí, olhando para ele, né, um jovem franzino, um magrinho, como é que ele poderia vencer aquele gigante? E aí Davi contou ao rei Saul da sua experiência. Olha, eu sou pastor de ovelhas, mas eu já fui capaz de matar um leão, né, para tirar da boca dele uma ovelha. Já fui capaz de matar um urso, né, também para salvar uma ovelha. Então Davi sabia bem que era tarefa do pastor cuidar das ovelhas, era tarefa do pastor manter as ovelhas em segurança, e ele naquele momento, enquanto pastor daquelas ovelhas, ele foi capaz de fazer tudo isso. Então eu compreendo aqui que nessa relação que ele faz de Deus, né, como sendo pastor dele, ele estava ali se baseando nas suas próprias experiências também. E certamente, né, mais na frente ele vai ter, quando você vai estudando a história de Davi, ele vai ter, né, vários livramentos dados por Deus, e na sua experiência de vida ele vai levando isso. E quando ele escreve esse salmo, dizendo, né, que o Senhor é o pastor dele, né, o meu pastor, nada me faltará, né, nesse sentido de que ele tem certeza, ele tem plena confiança em Deus, ele tem plena certeza de que, independente da situação que para ele lhe pareça, né, uma situação, vamos dizer, difícil de ser vencida, um obstáculo difícil de ser ultrapassado, mas Deus, ele é quem garante, né? Deus, ele que está à frente de Davi. E alguns tradutores, né, eles costumam também usam a expressão: o Senhor é o meu pastor, não faltará a mim. Ou seja, no que concerne as tarefas, como eu posso dizer, no que diz respeito ao zelo do pastor para com a ovelha ela demonstra aqui nesse salmo que ela tem que ter plena confiança no pastor que cuida dela. É um salmo que revela a confiança de Davi em Deus. Né? E certamente as experiências que ele teve na vida dele só veio a confirmar essa confiança. E avançando assim no texto, no versículo 2, quando ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, ele sabia: e guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, assim, o animal a ovelha, né, ela precisa essencialmente para a sua sobrevivência do alimento e de água para sobreviver. E ele diz, né, nessa questão que o pastor, ele faz a ovelha deitar de contentamento, ou seja, deitar porque está satisfeita, ela está com a sua necessidade física, né, suprida, né? E aí essa relação de que Deus, ele supre as nossas necessidades, né? Não estamos aqui para dizer que Deus, ele vai suprir todos os seus desejos e suas vontades, mas as suas necessidades essenciais, o Senhor, ele supre. A gente crê nisso. A gente crê que Deus, ele providencia, que ele se encarrega de suprir todas as nossas necessidades. No versículo em diante, ele vai falando, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Somente Deus, ele é capaz de trazer refrigério para a nossa alma. Somente Deus,
ele é capaz de nos levar a pastos verdejantes para que a gente possa descansar, né? Assim como a ovelha, né? Assim como o pastor conduz a ovelha depois de saciar suas necessidades, a pasto que ela possa ficar tranquila, possa ficar descansando, o Senhor também, ele é quem nos dá refrigério, nos dá descanso, restaura nossa alma aflita, pois ele é quem nos guia às águas tranquilas, né? Também registrei isso aqui. Mas assim, a pergunta que eu faço, né, e aqui deixei registrado nas minhas anotações é: de que forma eu posso me alimentar? A gente já viu no versículo 2 que as ovelhas se alimentam, né? Mas assim, eu enquanto pessoa, eu enquanto ovelha do Senhor, em que eu posso me alimentar? Né? Como é que eu posso me manter firme? Como é que eu posso me manter, né, ali seguindo a direção do meu pastor? Depois Gustavo ele vai complementar algumas, como posso dizer, algumas figuras dessa linguagem também. Ele vai trazer mais entendimento para vocês. Mas aí aqui, de que forma podemos? Eu gostaria que aí você abrisse sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E aí a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Pronto, vamos lá. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Por que esse versículo todo? Na verdade, o que eu quero fazer a relação com o Salmo 23 é que o alimento que a gente precisa, ele sai da boca do Senhor. Muitas vezes, a gente é levado a pensar nas questões materiais, naquilo que a gente, nas nossas necessidades físicas, humanas, porque de fato é o que a gente sente na carne. Porém, quando a gente vai lá para o exemplo, né, desse versículo que eu fui buscar lá no livro de Deuteronômio, ele fala do povo de Israel. E a gente bem sabe que muitos ficaram no deserto, muitos não conheceram, né, não entraram na terra prometida, não alcançaram a promessa, né, dada por Deus. Saíram do Egito, né, tiveram suas experiências no deserto, mas muitos não alcançaram a promessa. E quando a gente vai para esse versículo de Deuteronômio 8:3, a gente vê que Deus ele supriu a necessidade física do povo, né? Sustentou o povo no deserto o tempo todo com o maná, né? Não deixou que as vestes deles, né, fossem corrompidas. Então, assim, Deus ele o tempo todo foi não só guiando aquele povo, guiando o seu povo, mas também mantendo as necessidades. Porém, isso não foi suficiente, né, para que aquele povo alcançasse a promessa. Então, assim, eu acho que a gente pode trazer de aprendizado para a nossa vida é não querer ser como o povo que viu milagres acontecer no deserto, viu, né, assim, teve experiências com Deus tremendas, porém o coração era duro, o coração era distante de Deus e acabou, né, no final, né, a gente sabe, tem no final da história que muitos não alcançaram a promessa, e não é isso que a gente quer. Na verdade, a gente quer caminhar com Deus, quer viver, né, passar as nossas vidas com Deus, caminhando, seguindo a sua vontade, seguindo a sua palavra, e a gente quer alcançar a promessa. Amém? E no versículo... Sim, aí eu queria também que você abrisse lá no Salmo 19, versículo 7, que fala sobre a lei do Senhor. Salmo 19, também um pouquinho antes do Salmo 23, versículo 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Então lembra lá que a gente acabou de dizer, né? Refrigera a minha alma. Então Deus, ele refrigera a nossa alma, ele leva a ovelha ao descanso, né? Ele leva a ovelha ele restaura a alma aflita, né? À medida que a gente lê a palavra, à medida que a gente medita na palavra, medita, ouve a sua mensagem, né? Aquilo que ele quer para as nossas vidas. E a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. No Salmo 31, versículo 3, também é outro salmo que vai aí confirmar tudo isso que a gente está conversando aqui. Que diz assim, Salmo 31, versículo 3. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Então, assim, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa fortaleza. E através da sua palavra é que ele nos guia, através da sua mensagem é que ele nos guia, que ele nos dá direção. O versículo 4, né, vem aí, a gente vai avançando no texto, fala justamente da confiança da ovelha no pastor, independente das circunstâncias. Porque o versículo diz assim, ainda que eu ande ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por uma situação muito difícil, muito apavorante, muito que só um milagre na minha vida, naquela situação, independente das circunstâncias, Deus é Deus. Né? A gente crê que Deus, ele tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso. Deus, ele não mudou. Né? O mesmo Deus que Davi ele fala lá nos Salmos, em outra cultura, há muitos, muitos anos atrás, é o mesmo Deus que trabalha na minha vida e na sua vida hoje. Num contexto diferente, numa sociedade diferente, mas o ser humano continua o mesmo, né? E Deus, ele sabe bem, ele conhece, nos conhece, né? Então, ele nos conhece, assim como conhecia Davi, conhecia a história e o que acontecia ali na vida de Davi. Aí, o que eu quero deixar registrado aqui é que, independente das circunstâncias, Deus nos dá coragem para a gente superá-las. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 138, versículo 7. 138, versículo 7, diz assim. Podemos? Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Então, ainda que eu esteja no meio da angústia, ainda que eu esteja numa situação, como eu disse, muito conflitante, numa situação muito difícil, mas Deus não muda, né? Deus, ele permanece o mesmo. Ele é constante. Independente das nossas inconstâncias, Deus, ele é constante. No versículo 5 e 6, e porque eu vou juntar os dois para a gente fazer um comentário só. Nos versículos 5 e 6, o salmista ele meio que muda a paisagem do texto, porque se a gente vem observa do versículo 1 ao versículo 4, ele vem falando sobre a relação do pastor com a ovelha, ele vem traçando um cenário que a gente imagina, né, no nosso entendimento, que é aquele cenáriozinho de interior, né, de fazenda. Aí ele vem trazendo essa ilustração. Nos versículos 5 e 6, aí eu vou reler aqui. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então aqui o cenário ele muda. O cenário muda, eu creio que depois dessa experiência, né, do pastor com a ovelha, da ovelha, demonstrando a confiança total no pastor. Depois desse momento, é o momento em que Deus ele
nesse salmo ele aparece, né, segundo Davi, ele aparece como um anfitrião, né, um anfitrião que está ali, que prepara a mesa para o seu servo, que está ali para, de certa forma, né, é um momento de relação, né, do anfitrião e do servo, aquele que senta à mesa é aquele que está ali para servir. E depois voltar a dizer, Gustavo, ele vai fazer outros comentários a respeito, né? Porque eu estou falando o tempo todo da relação de Deus, né? O que Deus é capaz de fazer por sua ovelha, o tratamento que Deus, né, ele dispensa as suas ovelhas, como Deus ele aparece nessa relação, né? Ou melhor, como o salmista descreve Deus nessa relação do pastor para com a ovelha, aqui do anfitrião recebendo, né, aquele que conseguiu vencer, né, as dificuldades e chegou até ali. Deus aparece como um anfitrião que supre as necessidades do seu servo, quando esse servo está ali sentado à mesa. E o salmista no final ele diz: a maior das bênçãos, no caso, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Ou seja, a melhor coisa que eu e você pode querer, que é aquilo que o salmista fala, é permanecer na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, é ter comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. É independente da gente ter ou não uma vida abastada, mas assim, ter muitas condições, vamos dizer, financeiramente ou não, mas a melhor coisa que o ser humano pode querer é ter relação com Deus, é ter comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. Isso a gente não pode deixar para trás, isso a gente não pode esquecer. Independente dos altos e baixos, né, dos momentos que a gente esteja, né, ou bem ou não tão bem assim, mas a gente não pode esquecer disso. Que isso para mim é a maior ensinamento que traz aqui nesse capítulo, né, que é justamente essa relação da ovelha, ela querer, ela ansiar estar perto de Deus, né, ter essa relação com Deus, ter essa comunhão com Deus todos os dias da sua vida, né? Isso não há a melhor coisa, não há outra coisa que seja melhor do que essa relação, de que manter esse relacionamento com Deus. Eu vou passar a palavra para Gustavo, porque ele vai trazer um outro ponto de vista, né, sobre o mesmo texto que a gente estava conversando aqui. Amém, amém. A gente estava vendo, né? A letra C tem assustado muita gente nesse tempo, né? Só para a gente descontrair um pouquinho, né? Covid-19, coronavírus, confinamento, cemitério, né? Muita gente sendo cemitério que nunca recebeu tantas pessoas, né? Casa, né? Estamos em casa. China, né? Tudo veio de lá, né? O vírus. Coincidência, né? Será que é coincidência, né? Todo mundo na época de clamor, agora clamor. Mas o que pode nos salvar é Cristo, né? Tudo com a letra C. E como já se falou aí destrinchando aí os versículos, né? Você que, como a gente vê, né, que no versículo 2 ao 6, ela foi destrinchando, e ele também nos remete a vários outros capítulos de outros livros, né, de outras épocas, só confirmando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Não mudou, só a confirmação. Você vai passear pela Bíblia, está tudo lá. E a gente fica olhando, você que quer tomar posse do que diz aqui nesse versículo, do versículo 2 ao 6, né? Pastos verdejantes e águas tranquilas, né? Então ele vai suprir as nossas necessidades, não são os nossos desejos, vai nos guiar pelos caminhos justos, né? Mesmo que a gente passe por dificuldades que todos nós passaremos, né? É inevitável, né? A vida não é um mar de rosas, né? A gente está aqui para lutar, né? Deus não veio só para nos trazer paz, mas para nos trazer espada, né? Para adestrar as nossas mãos para a guerra. Ele não veio nos livrar da guerra, e sim nos preparar para ela. E falou na questão do anfitrião também. É incrível, né? E você quer tomar posse disso aqui, de tudo isso, você tem que entender, a gente remete lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É incrível como a gente tem
caminhado, como eu falei, muita gente, a gente passa pelas casas, você é evangélico? Não, estou desviado, não, estou afastado. Aí encontrou gente que blasfemou, que deixou de acreditar em Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Não acredito mais, não quero saber mais de Deus, mais de igreja, né? Pessoas que se decepcionaram com o Senhor. E aí é quando a gente vê que se você se decepcionou com Deus, você se decepcionou com um Deus que você criou, mas não é o Deus do Evangelho, né? Esse Deus que você criou na sua mente, esse Deus que é o gênio da lâmpada, que está ali para satisfazer os seus desejos, né? Seus caprichos, mas não tem nada a ver com o Deus do Evangelho. Para a gente começar a ilustrar o Senhor meu pastor, e como o título já vem dizendo, né? O Senhor é o seu pastor. Só quem pode chamar o Senhor de pastor é ovelha. Pense aí direitinho. Só quem pode chamar de pastor é ovelha, porque quem cuida de ovelha é pastor. E eu vou até colocar uma artezinha aí para a gente ver a semelhança, né? Porque no rebanho também existe bode, né? Quem cuida de bode também é pastor. E quando a gente remete lá para João 10:1, que também quem está no rebanho ali é o lobo, né? Porque quem entra pela porta é o pastor, mas quem pula o muro é ladrão e salteador. É o lobo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Em Mateus 7:15. Só para a gente ilustrar aí quem também faz parte do rebanho, né? Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, nesse versículo está dizendo que no meio do rebanho também tem lobo disfarçado de ovelha. Então, na igreja, a gente tem pastor, a ovelha, tem bode, tem o inimigo, né, o lobo, mas tem falsos profetas que são os lobos disfarçados de ovelhas. Eu vou colocar a arte para você ver como são semelhantes, né? Bode, ovelha e inclusive o lobo disfarçado de ovelha. Eu vou colocar aí e a gente volta a comentar. Pois é, né? Você viu aí como parece, né? Parece, mas não é, né? Tem diferenças absurdas, né? A gente quando vai fazendo a análise do rebanho, do que é um bode, do que é uma ovelha, né? O bode a gente vê que ele não consegue, você colocar uma vasilha de comida para vários bodes comer, ele não consegue comer junto, né? Não consegue comer dois bodes, começa a dar cabeçada. A ovelha se coloca uma vasilha lá, come 10 ovelhas, né? O bode ele é desobediente. O bode, quando ele é repreendido, ele ataca. E a ovelha já é mansa, já é mais dócil. E o que é que a gente traz isso para dentro da igreja, né? Que parecem ser iguais, mas não são, né? Então a gente encontra o bode desobediente, indisciplinado. E quantas vezes a gente já não viu, né? Um pastor disciplinar um bode e o bode ficar com raiva do pastor, né? E a importância de você se examinar, olhar para você mesmo, né, para saber quem é você no rebanho, né? Porque depois eu vou trazer um texto, um versículo lá no final, né, que é o julgamento das nações, que até o final dos tempos vai existir ovelha e bode. Então é imprescindível que você faça essa autoanálise, né? Porque quando a gente olha para chamar o nosso Senhor Jesus de pastor, né, quando a gente só quer que ele faça, a gente tem que analisar, né? Tem que ser ovelha. E o que é que a ovelha oferece para o pastor, né? Quando o pastor chama, a ovelha escuta, a ovelha segue o pastor, né? Quando a ovelha no rebanho, ela gera lã, né? Ela gera o que ela tem de melhor para o pastor. E ovelha, dentro do rebanho, ela gera outra ovelha. E aí eu te pergunto, você tem escutado a voz de Deus? Tem seguido o Senhor? Você tem gerado lã? Você tem servido a Deus com excelência? Tem dado o seu melhor? Você tem gerado outras ovelhas? Você tem ganho vidas para Jesus? Você tem gerado vida na vida de outras pessoas?
Então são questionamentos que você tem que fazer. Sempre que você encontrar esse versículos que a gente chama de promessa, que a gente vai receber e a bênção e não vai fazer nada, você analise, porque Deus sempre vai fazer a parte dele, como sempre fez. Agora a gente tem que analisar se a gente realmente está tendo o entendimento dessa palavra e cumprindo com a nossa parte, né? Se você estiver cumprindo, amém, né? Estiver passando por algum deserto, faça desse deserto escola, né? Que você evolua, que você progrida na palavra, que você medite e saia desse deserto fortalecido. Eu costumo dizer que, como eu vejo muito, né? A gente, por causa dos bodes no meio do rebanho, né? Muitas ovelhas, as ovelhas é que estão levando a culpa, né? Pela situação da igreja que a gente vê no Brasil hoje e no mundo, né? Uma igreja que não influencia. E a gente analisando, o maior problema das igrejas não são os lobos, e sim os bodes. E eu queria que você analisasse bem. Eu queria que você abrisse aí em Ezequiel 34:17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então o Senhor lá no julgamento, ele vai, quando ele fala assim, entre ovelhas e ovelhas, né? Porque tem as boas e as más, né? E entre ovelhas e bodes. Vamos abrir no Mateus 25, versículo 31. Aí Jesus fala lá do julgamento das nações, né? E quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará um dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus começa a dizer: porque tive fome, né, vocês me deram de comer, porque tive sede, me deram de beber. Começa a exemplificar o porquê que as ovelhas vão herdar o reino de Deus, né? E aí eles perguntam: quando que fizemos isso, né? E ele diz: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, ainda que do mais pequenino, a mim o fizestes. Então a gente vê lá em Ezequiel que Deus vai julgar, e a gente vem aqui para Mateus, falando Jesus também, citando que a importância da gente servir ao próximo, né? E aí ele começa a dar seguimento do 41 ao 46 e fala para aqueles que estão à sua esquerda, que no caso são os cabritos, né? São os bodes. E aí justamente é o contrário: aquele que não serviu ao próximo, aquele que não, quando teve fome, você não deu de comer, quando teve sede, não deu de beber. E eles perguntam a mesma coisa: quando que não fizemos isso? Quando deixaram de fazer aos pequeninos, né? Aos irmãos. E aí ele diz lá, no 45, né? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então, se você quer herdar o reino dos céus, né? Você precisa ser ovelha. E como eu falei, a gente até no julgamento, né, vai existir bode até lá. Então é tempo de você repensar, né, nas suas atitudes, né, e analisar bem direitinho, fazer essa analogia aí, como eu digo, você dentro da igreja, como eu já disse, que dentro do rebanho você pode tanto se achar como você se perder dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem pastor, bode, ovelha e lobo.
E dependendo de como você recebe as ministrações, como você medita na palavra, como você coloca aquilo ali como vida praticada, né? Dependendo de com quem você se relaciona, você pode se achar como você pode se perder no caminho. Então reflita bem, né? A gente tem visto muita gente passando por esse tipo de situação, e eu faço, se você quer que você seja tocado no seu coração nesse momento, você que faz parte de igreja, né? E se reavalie suas atitudes, você que por conta dessa pandemia não está podendo cultuar lá no templo, né? E está se sentindo impossibilitado. Eu quero dizer que o templo é só um meio, né? O que a gente vai para adorar o Senhor, para agradecer, para cantar, para louvar, para se fortalecer da palavra. Mas a prática que a gente é justamente do lado de fora. Ali é só, a gente vai só abastecer o combustível, né? Mas do lado de fora, quando a gente sai pelas portas da igreja, é que a gente, no mundo, no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos amigos, é que a gente vai dizer se realmente a gente segue a esse Jesus maravilhoso que a gente vê. Então, eu queria que você refletisse nisso. Se você, nesse tempo, está se sentindo impossibilitado e tinha algum projeto de fazer algo e não fez, faça. Porque tem inúmeras maneiras de você servir a Deus. Não se apegue ao templo em si, porque você não está podendo cultuar lá. Porque isso é religioso, é aquele que precisa estar... Ele está sentindo falta de colocar sua roupa, botar a Bíblia debaixo do braço e ir para o templo, né? Achando que indo para lá, né, e cantando uma musiquinha, se arrepiando e dando glória a Deus bem alto, achando que isso é servir a Deus. E servir a Deus é justamente quando a gente sai de lá. Ali a igreja não é o fim, a igreja é um meio, é um local que a gente vai se fortalecer, vai aprender para colocar em prática quando a gente sai. Se você se comprometeu a fazer algo para Deus e por conta dessa situação você deu uma parada, né, não fez, conclua. Se você está com tempo, conclua, não deixe nada pendente não, para que você possa, né, estar no alinhamento correto, né? Como a gente diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quem tem o Senhor Jesus como pastor, tem tudo, irmão, tem tudo. Quem tem tudo, não falta nada, né? Você que está afastado, né, da igreja, está decepcionado, analise. Você decepcionou com Deus que você criou, não é, como eu já disse, não é o Deus do Evangelho. Então que você reflita, né? Tem gente que não, mas tá difícil, tá complicado, tá doendo. Mas mesmo caminha assim mesmo. Caminha assim mesmo. Não pare não, siga. Eu gosto de uma passagem que perguntaram uma vez a C.S. Lewis, né? Por que cristão sofre? E C.S. Lewis respondeu: por que não deveria sofrer? Se os cristãos são os mais aptos para isso, né? A gente que é cristão, que está ali de posse da palavra, é que a gente é que, se é para sofrer, a gente é que é o que está apto para isso mesmo, para suportar, né, o sofrimento. Então que você medite, que você reavalie esse seu eu, né, esse eu que a gente tem que negar todos os dias, né? Que você pense bem direitinho e busque o Senhor. Está com tempo, é o tempo de estar em casa, né? Quem está em casa não está podendo trabalhar, está isolado, está tendo tempo para buscar o Senhor, né? O tempo é esse. Eu, como costumo falar com minha esposa, né, tenho servido tanto mais a Deus agora do que antes, porque agora eu estou com um pouco mais de tempo, né? Então eu estou aproveitando esse tempinho para me dedicar mais, para me aprofundar mais na palavra. E é isso que eu quero que você reflita e pense bem. A gente vai passar para ela fazer umas considerações finais. Espero que você tenha sido abençoado, né? Amém. Amém. Eu acho que Gustavo já fez assim, foi bem feliz na fala dele, né? Até já falou a gente enquanto ovelha, né? O que a gente pode fazer para a gente contribuir para o reino, né? Eu acho que a gente pode resumir, né, aqui em 2 pontos. O papel do pastor em relação à ovelha,
e o outro papel da ovelha em relação ao pastor, né? Então, assim, que você em casa possa continuar meditando na palavra, que você possa, que esse momento aqui não se esgote, mas que você possa reler novamente, ler de novo outra vez. E assim, eu tenho certeza que Deus ele vai te trazer a revelação da sua palavra, né? Que é só um momento de estudo, um momento que a gente, né, tá abrindo para as discussões, para a conversa a respeito desse capítulo, né, do capítulo 23. Mas volto a dizer, você pode colocar nos comentários aquilo que você compreende desse salmo. Você pode colocar algo que você, como o Gustavo falou no início, algo que você queira ou gostaria de estudar também nos próximos estudos, né, para a gente poder se preparar com antecedência, que ninguém aqui, né, tem a presunção de dizer que sabe tudo, mas a gente somente se propôs a um momento, dedicar um momento do nosso tempo que nós temos, para a gente poder estudar um pouquinho da palavra e poder estar aqui com os irmãos conversando a respeito do Salmo 23. Então, vocês fiquem à vontade para fazer esses comentários, fazer esses registros, né? E é isso, gente. Eu acho que aqui não se esgota, né? Mas eu acho que essa discussão ela vai para frente, a gente vai vendo outras coisas, outras necessidades vão aparecendo, né? Deus vai dando a direção. E, enfim, assim, que Deus abençoe sua vida, é o desejo do nosso coração, assim como Deus tem abençoado a nossa vida através desse salmo, assim como Deus nos alimentou enquanto ovelha, né, do seu pasto, com o entendimento da vontade dele para as nossas vidas, que ele possa também alimentar você, né, alimentar a sua família, que ele possa também abençoar, né, que eu tenho certeza que Deus já tem abençoado. E que você possa refletir, né, qual tem sido a sua postura diante desse Deus que é tão maravilhoso, desse Deus que não muda, desse Deus que é todo poderoso. Então, como tem sido a sua postura? Né, que você reflita, cada um examine-se a si mesmo, né, veja em que pode melhorar e vamos em frente. Amém? Amém, irmão. Como a gente já falou, né? Tá tudo aqui. Aqui. É só mergulha de cabeça, medita, né? Agora, como a gente falou, tá tudo aqui, mas isso aqui é apenas um livro, né? Se você não meditar na palavra e entender isso aqui como verdade e praticar, é apenas um livro. Agora, o que você pega aqui, você mergulha e aquilo ali toca seu coração e você coloca em prática, aí veio a palavra de Deus. Enquanto isso, é apenas um livro. Não adianta você sabe, ser o homem Bíblia, né? Sabe de tudo, aí de Gênesis, Apocalipse, tudo decorado e não pratica nada. Então, só vai virar a palavra. Não adianta botar lá na mesa, na estante de casa lá, né? O pessoal bota aberto lá. Salmo, inclusive esse o 23, Salmo 91, né? Como se fosse uma mandinga gospel lá que vai dar certo. Não é assim que funciona, não. Então, medite, aproveite esse momento, né? Tá tudo aqui. O caminho, isso aqui é o manual da vitória. Então, não deixe de ler, não. A gente ainda vai trazer muitos temas aí, se Deus quiser, né? De muita gente com depressão, com ansiedade. Muita gente, Jesus nos trouxe a liberdade, né? E muita gente, por conta da imaturidade, não sabe usar essa liberdade que tem, né? Temas de Espírito Santo, de graça, de prostituição, homossexualismo, suicídio, muita coisa que a gente pretende discutir em breve aí, para trazer para você ser edificado. Então vamos louvar mais uma música e fazer a oração final, né? Para a gente encerrar, e contamos com vocês, né? De novo nas próximas lives, né? Convidar meu filho Henrique para me ajudar nessa música aí.
Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, né, que tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais da sua palavra. Senhor, queremos te render graças, Deus, por mais esse momento, Senhor, que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade, Senhor, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor, para conosco e para com os nossos familiares. Deus, que o Senhor continue a falar conosco, Senhor, aquilo que é a tua palavra, Senhor, que ela encontre morada no nosso coração, Senhor. Que o Senhor venha trazer a nossa memória, Senhor, que o Senhor venha trazer a nossa vida, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que o Senhor possa dar direção, Senhor, a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão vendo e ouvindo, Senhor, a tua palavra, Deus. Ó Pai, continua conosco, Senhor. É tudo que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.